Quarta-feira na Epifania do Senhor. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa Bíblia no Mundo de hoje. Bem, esse ciclo epifânico, que conclui-se, e na verdade é também conclusão do Natal, nos conduzirá até o batismo do Senhor, que é uma festa intermediária entre as festas natalícias e o início do tempo comum. Esse tempo comum disposto em duas grandes partes. Este início vai em torno de 8 a 9 domingos. Então, nos encontraremos diante da Quaresma, com a quarta-feira de cinzas, e este tempo comum é retomado após as festas pascais. Mas hoje gostaria, nesse programa, de concluir o ciclo compreensivo das leituras que estão no nosso panorama do domingo da Epifania. Tivemos a oportunidade de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, 1 a 12, os magos e o nosso horroroso Herodes, furioso, o pagão furioso. Depois fomos ao profeta Isaías, este espaço profético onde surge aquilo que não está. Surge porque uma palavra ilumina a realidade, não a realidade por si própria. O profeta instiga, possibilita, e isso é próprio da fé, uma visão mais profunda da realidade. Isso nos vai conduzir para a audição da segunda leitura desse domingo, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulos 3, 2 a 3a e 5 a 6. Irmãos, se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como, por revelação, tive conhecimento do mistério. Esse mistério, Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Bem, temos aqui um texto magnífico em que São Paulo desenvolve a essência do cristianismo. Essa essência marcada por palavras, conceitos e experiências. A primeira experiência que marca, define o cristianismo é revelação. Sim, o cristianismo, e ele cita aqui santos apóstolos e profetas, o cristianismo não é uma invenção sobre Deus, mesmo que fosse genial. O cristianismo não é uma resposta humana ao desejo de Deus, como os sociólogos, com certa razão, definem a religião. O desejo, a necessidade, etc, etc. Não. Revelação indica, por sua própria definição, que Deus se auto-manifesta. Dei Verbum 2 diz, Deus em sua bondade e sabedoria auto-manifestou-se a nós para que o conhecêssemos e, portanto, o amássemos e o obedecêssemos, já que a sua vontade vem revelada uníssona à sua pessoa. Portanto, quem conhece a Deus por ser sido revelado e o ama, o obedece. Daí está a chave da salvação.
esta palavra revelação, esse evento revelatório, não só vem acompanhado da palavra conhecimento. Estamos em plena epifania, manifestação do conhecimento definitivo de Deus. Aquilo que a carta aos Hebreus havia indicado ao dizer, Deus que falara outrora aos profetas, de muitos modos, de diversas maneiras, agora, nos últimos dias, isto é, escatologicamente, fala-nos por seu Filho, Jesus Cristo. Muito bem. Este conhecimento está relacionado à revelação. Portanto, não é conhecimento da coisa humana. A teologia é sempre coisa humana, por mais que os seus ingredientes para ser teologia sejam aqueles divinos, uma teologia sem revelação. Mas acrescenta-se a esse binômio revelação-conhecimento a palavra mistério. Exatamente. O que é a revelação? É o conhecimento do mistério. Mistério que no mundo moderno, científico, tem como titulação Enigma, Agatha Christie e outras coisas do gênero. Não. Conhecimento do mistério é conhecimento de Deus. Deus é mistério. Por ser denso, por ser inesgotável, por jamais poder ser apreendido plenamente por nós, mas desejado. E esse desejo que a fé suscita e fundamenta, conclui-se com uma promessa audaz da parte de Deus. Nós o veremos como ele é, porque a ele semelhantes seremos. Pois bem, São Paulo então diz que essa manifestação, esta epifania, não pertenceu aos homens do passado. Ele está fazendo alusão tanto aos pagãos como aos judeus. Os judeus também não receberam. Preferiram persistir no Messias, a sua imagem e semelhança. Mas esta revelação, que é agora, encontra uma outra expressão. Então nós temos revelação, conhecimento, mistério. E agora aparece a mediação da revelação pelo Espírito. Só o Espírito revela, ele que é a revelação da revelação. Sabemos quem é a terceira pessoa da Trindade, a ponto de, glorificando no artigo da fé, o Espírito Santo disse, ele que falou pelos profetas. Na origem divina, glorificado com o Pai e com o Filho. E a quem se dirige este conhecimento, essa revelação e esse mistério? Aos santos apóstolos e profetas. Então está configurado o que é o cristianismo. Quando nós tiramos o mistério do cristianismo, e nós sabemos que o Concílio Vaticano II, graças a uma série de longas e difíceis discussões no ambiente litúrgico, patrístico e teológico, assimilou plenamente para a liturgia e para a igreja o conceito de mistério. E, no singular e no plural, os sacramentos são Mysteria Dei, ou Mysteria Christi. Bem, é a igreja, a una santa católica e apostólica, a destinatária do mistério, do conhecimento, da revelação, e é destinatária pelo Espírito. Isso fica muito patente que o que nós, o que São Paulo diz, carregamos tesouro valioso em jarros de barro. Mas alguém deve perguntar-me, mas padre, qual é o mistério? Qual é o conteúdo? São Paulo solenemente diz, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. É o versículo 6 desse terceiro capítulo da carta aos Efésios. Isto é, também nessa mesma carta ele vai comentar que Cristo reconciliou pagãos e judeus, gregos, bárbaros e etc., escravos e livres, mulheres e homens, todos foram reconciliados porque Cristo é o revelador e, portanto, ele é o mistério, ele é o próprio mistério e a sua revelação, que os pagãos, isto é, aqueles que estavam aparentemente excluídos de uma certa compreensão da salvação,
Quando eu digo uma certa compreensão, é porque ouviremos mais adiante o Papa Leão Magno dizer que o que foi prometido a Abraão não foi descendência carnal, mas descendência espiritual. Mas uma certa tradição judaica vai persistir na ideia de que salvos eram somente, ou salváveis, né? Eram somente os descendentes étnicos de Abraão. Pois o Cristo, já seguindo algo que se revelava no fim da profecia judaica, admite a todos. O cristianismo isso se revela nos três magos, na função desta grande festa universal. Jesus Cristo não só é o único Salvador do universo, como a sua salvação se dirige e é comunicada a todos os homens. É diferente entender que eles queiram ou não. Hoje em dia, muita gente diz, mas não adianta falar que ninguém quer ouvir. Não, isso é diferente. Gritamos no deserto. Até porque, eu, sinceramente, com quase 40 anos de padre, eu não acredito que sejam absolutamente surdos. Sobretudo quando vejo os pagãos enfurecidos, como Herodes, com a pergunta: onde está o menino que acaba de nascer? Viemos adorá-lo. Isso significa que não foi tão indiferente aos ouvidos dos homens de hoje esta palavra forte, todos admitidos na mesma promessa do Evangelho de Cristo, isto é, da salvação.